Tá, peraí. Eu odeio quando demora pra começar, é muito chato. Por conta que daí você fica sem falar nada. Não, não tem problema. Não, tudo bem. Parece o Meet, igualzinho o Meet. É que eu Sim, não põe pra gravar tudo. eu nunca usei o Meet. É bom? É legal, cara. Durante ano passado, né, durante o ensino à distância, ensino remoto, a gente usou o Meet. Os professores com os alunos, nas reuniões. Ah, eu nunca usei. O Skype ninguém usa mesmo, então eu acho que o Meet seria bom. Mas Pô, é legal. eu já quero começar com uma pergunta que meu amigo fez. Meu amigo falou que ele gostaria de também ser um professor de história, mas ele falou que ele quer ter tatuagem também. E ele falou, como é ser um professor tendo tatuagem? Tem muito preconceito? Cara, ninguém nunca me fez essa pergunta. Como é que eu posso dizer pra você? A tatuagem é uma expressão de quem nós somos, né, cara? Quando você Uhum. gosta de tatuagem, você simplesmente faz, né? Agora, tem esse negócio do mercado e tal. Mas não sei, eu na minha vida, eu sempre quis ser eu mesmo, sabe? Independente do preço que tenha que ser pago para eu ser eu mesmo. Sim, eu entendo. Até por conta que ainda tem, infelizmente, um pouco de preconceito Tem. contra a tatuagem, ainda mais no mercado de trabalho. No É, mer- que isso é triste. no caso, né, eu acho que ele tem medo por conta de uma escola particular, né? É que Uhum. também eu não tenho experiência de trabalho em escola particular, eu sempre trabalhei em escola pública. E, bom, uma que discriminar por causa de tatuagem é crime, né? Que, Sim, é que fica uma coisa assim, implícita, né? Fica aquela discriminação não declarada e tal. Não, não podemos contratar você porque nosso quadro está completo. Né? Ninguém vai falar pra você, não vou contratar você porque você é todo tatuado, né? Mas enfim, cara, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que fazer o que ama e ser quem a gente é. é, peraí que o meu irmão ali só quer o carregador. Desculpa, tá? Fica em paz. É uma droga isso. Tranquilo. É que eu acabei pegando o carregador e eu não sabia que ele ia precisar. Então, foi mal. Continua. Então, é uma contradição, né? Eu vivi com isso também. Eu falei, poxa, eu sou um professor, gosto de tatuagem. E aí eu falei, não, vou fazer tatuagem. Eu acho que isso é coisa do passado, sabe, cara? Esse negócio de, não vou tatuar porque por causa do mercado de trabalho, etc. É lógico que É, existe o preconceito, claro, mas acho que a gente tem que enfrentar isso cada vez mais. Eu acho que se a pessoa gosta de tatuagem, ela tem que mesmo se tatuar. Eu sou dessa opinião, né? faz total sentido, até por conta que faz parte da sua personalidade, né? Você tá botando as suas ideias no seu corpo, você tá É, pintando elas. é. E, e também, inclusive, eu acho que eu nunca te perguntei, você é professor do quê? Cara, eu sou professor formado em história, mas eu posso dar aula de sociologia e filosofia. Então, na minha escola atualmente, eu estou dando aula de história e sociologia, mas minha formação inicial é história. É que Foda. eu gosto bastante de todas essas áreas, eu acho que elas conversam muito, né? Sim, sim. Pior, Soci- pior conversa bastante mesmo. Muito legal. Sim, sim. Na verdade, eu não falei pra ninguém, né? Pô, vou conversar com o professor de história e tal, mas parece que todo mundo já sabia que tu era um professor de história. É por conta que o pessoal fala, né? Aparência, barbona. É, a turma Barbona já é fala. professor de filosofia ou professor de história. Tem esse estereótipo tal do professor. E eu sou professor de história barbudo tatuado. É foda, mano. Ó, normalmente em numa aula de história, você tenta dar tipo assim, você tenta interagir o máximo com os jovens, ou você sente que a maioria dos jovens sempre fica com sono nas suas aulas? Cara, você pode parar na sua vida. Quer dizer, essa é a minha filosofia geral da coisa. Por exemplo, eu vou ler um livro.
quando eu vou ler um livro, é importante para mim não só o conteúdo, mas também a forma como esse conteúdo está sendo. Se o cara escreve de uma maneira chata, parece que, mesmo que a informação que ele quer passar é importante, parece que perde a importância. Quer dizer, eu estou querendo dizer para você que, para mim, principalmente na nossa época, e eu acho isso muito legal, forma e conteúdo têm a mesma importância. Sim. Porque você pode passar um conhecimento importante de uma maneira tão chata e desanimada que aquilo vai ser um saco, entendeu? E parece que perde o brilho. Perde o brilho. Sim, é E eu sempre me importei com isso, com o conteúdo, mas também com a forma. Uhum, Principalmente totalmente. porque, cara, porque o professor ele faz isso. Tipo, ó, tem o conteúdo e tem a forma. A forma é a maneira como eu vou passar. Então, Uhum, o professor, ele não é um cara que. Ele é um cara que ele vai fazer justamente esse transporte do conhecimento para a pessoa. Então, quanto mais divertido, mais legal, mais interessante, quanto mais contextualizado, melhor, entendeu? Eu penso assim. uhum. Sim, e como o senhor consegue explicar política de uma maneira legal? Cara, política é a coisa mais fascinante que tem, né? Porque tudo que a gente faz é político. Uhum. Não tem como fugir da política e Sim, é, obviamente. Mas, é, mas isso não significa que é um assunto muito divertido de se falar, né? eu Você não diria concorda? que é um assunto complicado para se falar porque envolve paixão. E quando você Paixão? tem paixão, política envolve paixão e sentimentos. Geralmente, quando as pessoas falam sobre política, elas saem da racionalidade e vão para paixão, assim, ódio, amor, uma coisa assim, sabe? E aí Uhum. é difícil conversar quando fica uma coisa muito apaixonada, né? Sim, E distancia da ciência também, né? Porque quando envolve paixão, a coisa fica menos científica e fica mais passional. E aí você sim. vira uma briga fácil, ou então a pessoa começa simplesmente a defender aquela velha ideia e não quer dar o braço a torcer. Totalmente. Normalmente, quando se fala de política, a gente tem três estados aqui. A gente tem um cara que é totalmente apaixonado, um cara que totalmente odeia e um cara que tá cagando. Ele sai da É, conversa. é. Tipo, como é que você garante que todos os seus alunos vão prestar atenção em política? Por conta que é o seguinte, eu acho, né, que, pô, política para adolescente é chato, né? Você não acha que a maioria pensa assim? Então, como você consegue fazer de um jeito que eles possam prestar atenção? Se é que o senhor tem muito amor, né, por política, e isso pode acabar, você pode acabar demonstrando isso para os alunos e eles vão ficar fascinados também. Cara, por exemplo, ó, é que nem o livro da Anne Frank que a minha esposa está lendo, né? Uhum. O Diário da Anne Frank. A Anne Frank, ela reflete ali o seguinte: não é possível que isso que está acontecendo na Holanda, que é onde ela está escondida, que tem tropas nazistas, não é possível que isso está Sim. acontecendo no mundo, não é possível que tudo isso está acontecendo no mundo foi decidido por uma elite ou por uns caras poderosos. Não, não é possível. Todo cidadão, toda pessoa no seu dia a dia tem uma parcela de culpa, tem uma participação nisso. Uhum. Se você for pegar, por exemplo, o Hitler, Hitler, cara, nos anos 20, ele começou já tinha partido nazista pronto já, nos anos 20. Quer dizer, e o cara só subiu no poder em 33. Então, o cara ficou mais de 10 anos, o partido nazista ficou mais de 10 anos saindo na rua falando, tentando conseguir voto. Então, eles subiram ao poder na Alemanha através da coparticipação de todos, ou através da omissão, ou através de certas escolhas. Então, o tempo inteiro, cara, as escolhas que nós vamos fazendo, até a escolha de não participar de nada, afeta o nosso futuro e o nosso presente de uma maneira muito intensa. Então, é muito difícil falar assim, eu não vou falar de política, não vou. É como se você. Aquela imagem dos macaquinhos, sabe? Que tampa o olho, Porque é impossível, cara, é impossível. É impossível. Todas as decisões nossas, o dia a dia inteiro, você vai escovar o dente. Eu vou escovar o dente, eu não quero falar de política. Mas você vai escovar o dente, você vai deixar a torneira aberta quando você estiver escovando ou você vai fechar a torneira? Isso foi uma decisão política. Você está pensando nos recursos hídricos nas próximas gerações. Sim.
Sim, eu entendo perfeitamente, por conta que há uns anos atrás, cara, eu falava, mano, foda-se, não ligo pra política, eu não quero saber nem nada. E, tipo assim, eu me peguei uns dias atrás discutindo com meus amigos sobre isso, sabe? Por conta que, tipo assim, eu me rendi, sabe? Velho, tá em todo lugar, eu vou ter que ver em alguma hora, sabe? É. Alguma hora eu vou prestar atenção. O meu irmão é totalmente viciado em política. Ele sabe muito sobre política, então ele fica me falando. Ele, Uhum. ele, ele, ele enche minha cabeça de política, então, tipo, eu não tenho pra onde fugir, sabe? Então eu sei, mas por conta dele mesmo. E não dá pra fugir mesmo, né? Não dá, tá em todo lugar, Cara, você tem que falar, é importante. e você tá falando de políticas assim, que sai na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal Nacional, né? Uhum, Mas a política também, para mim, é uma coisa muito pessoal, que envolve, assim, é o nosso dia a dia, o nosso entorno. Envolve ética, envolve um monte de coisa. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo, vou falar só porque que tem certos dilemas éticos na minha vida que sempre me perturbaram. Por exemplo, eu sou vegano, né? E isso foi um processo antigo, de certas reflexões que eu fui fazendo, chegando a essa conclusão, que para mim, essa seria a maneira mais coerente de se viver. Para mim, né? Não estou falando que isso é uma lei universal. Isso é política, é reflexão. O tempo inteiro a gente está pensando, pô, mas será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso que todo mundo chama aqui de normal é o correto? Então, cara, é isso que nos faz humanos. É o tempo inteiro a gente se perguntar o que que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, qual é a minha postura na sociedade, quais são os desdobramentos das minhas ações. Eu estou sendo um cara machista? Será que eu estou sendo um cara egoísta? Será que eu estou sendo. Você está entendendo? Então, uhum. e por isso que a corrupção, onde começa a corrupção? Corrupção começa na gente, cara, na base. Na base, corrupção, todo mundo o tempo inteiro está fazendo escolhas e muitas pessoas fazem escolhas corruptas, né? Uhum. Sim, sim. E é o que a Anne Frank, eu acho que é isso que a Anne Frank estava querendo dizer, sabe? Tipo, o nazismo não foi posto por Hitler lá. Foi uma série de escolhas individuais acumuladas que geraram uma certa consequência. Eu, eu, Exatamente, é, exatamente. É por conta que nenhum partido político consegue subir no poder sem o apoio do povo, né? é, é, E o povo concorda com aquelas ideias. Ou não, ou apenas tem medo, mas mesmo assim tá lá apoiando, né? é. Então eu acho que não dá para fugir, cara. Eu acho que não dá para fugir. Até se você escolher fugir, você está fazendo uma escolha política também. Você está falando assim, eu não quero saber. E a sua decisão e o seu posicionamento poderia mudar alguma coisa. E você decidiu não se posicionar. É, Tem um filósofo que é o Jean Paul Sartre. Ó, como eu gosto de outras coisas. Você vê, sou professor de história, mas eu vivo indo para outras áreas. Que ele fala assim, ó, nós estamos condenados a ser livres. O ser humano é um ser condenado a ser livre. Por quê? Porque ele não consegue fugir de suas escolhas. Não tem como não escolher, você está sempre escolhendo. sim, sim, mas como você sabe, mas mesmo você sendo influenciado por outras pessoas, a escolha ainda é sua? Tipo, você está sendo influenciado. Aquela pode não ser a sua escolha. Então, aí, ó, você tá vendo, ó, isso que você está fazendo, ó, é sociologia, é filosofia, totalmente ligado com história. Quer dizer, será que eu sou o que eu sou porque é fruto de influência de outras, do meu contexto, né? Ou eu sou um ser individual? Isso é uma discussão muito antiga, nossa, que não tem uma resposta também. O que que, o que que sou eu, esse eu que eu sou? Esse eu que eu sou, qual é a parcela minha nesse eu que eu sou e qual é a parcela do meu entorno, né? Já que somos influenciados pelo contexto, né? Muito louco isso aí, né? É tipo, isso não faz sentido também. E mais uma pergunta que eu quero te fazer. Você já foi, tipo assim, alguma mãe já, tipo assim, você ensina história, então eu tenho certeza que tem pais que eles defendem partidos políticos diferentes, né? Uhum. Algum pai, alguma coisa assim, já acusou você de alienar o filho? É, por conta que tem muito disso, né? Tem muito das coisas. Cara, eu, eu, eu nunca tive esse problema, porque eu tenho mas eu tenho experiências muito fortes com isso. Eu tento não impor nada para ninguém, né? Uhum, Por sim. exemplo, eu vou
eu vou falar para você uma coisa muito pessoal da minha história pessoal, e que agora não vai Claro. mais ser pessoal, né? Quando eu frequentava o ensino fundamental, eu era evangélico. E na minha escola, na minha época, quando eu era do fundamental, ser evangélico não era popular. Uhum. Hoje em dia é super popular ser evangélico, naquela época não. E, e eu tive um conflito com o professor de ciências, por causa da teoria da evolução. Sim, sim. E aí aquele conflito ele veio com a teoria da evolução, ele veio com a ciência, eu vim com o que eu aprendia na igreja, e aí teve aquele embate entre eu e o professor. E essa experiência foi muito marcante para mim, né? Foi muito marcante. E veja, Uhum. hoje eu compartilho da teoria da evolução. Eu compartilho. Mas nunca eu vou chegar para um aluno e falar assim, ó, isso aí é uma bobagem. Isso aí que você acredita é um mito. A evolução é a verdade. Você tem que aceitar as ideias do mestre Darwin, baixar a orelha e ficar quieto. Não. Eu sempre tento falar assim, olha, gente, tem o ponto de vista religioso, né, que diz que é o criacionismo, e tem a ciência. Cada um acredita no que quiser. Tem pessoas que só acreditam na ciência, pessoas que só acreditam no ponto de vista religioso, tem pessoas que acreditam nos dois, que é uma coisa meio híbrida, né? Mas eu Sim. falo, ó, mas ninguém estava lá para ver o que aconteceu exatamente, né? A ciência trabalha com coisas empíricas, com evidências, mas é um grande mistério. Então, eu sempre tento ser assim, entendeu, Lourenço? E é assim também com o comunismo, por exemplo, que dá muita polêmica. Fala assim, professor de história comunista, professor de história comunista! Mas eu, na verdade, eu não sou comunista. E eu tento ser o máximo neutro possível nas minhas aulas, assim, mostrando que tanto o comunismo quanto o capitalismo têm seus problemas seríssimos históricos, sabe? Que podem Sim. ser vistos, etc. Então, claro que eu me posiciono, mas eu tento ser o máximo possível, não diria neutro, mas eu diria que eu não quero colonizar mentes, sacou? Uhum. Porque quando um Sim. professor, ou um pastor, ou um padre, ou um palestrante, o que quer que seja, quando ele quer colonizar a mente do outro e falar assim, olha, essa é a verdade, eu quero pôr a verdade na cabeça dele, aí já não é educação para mim. Educação é uma coisa Uhum. livre, um debate de ideias, sabe? Não sei se Sim, eu estou sim. conseguindo me fazer entender. Não, 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 tá de boas. Qual é a diferença? Qual é o momento onde uma influência passa a ser algo que você está impondo? Tipo, por conta que influência, você influencia os outros, né? Você se influencia já. Eu não sei se isso pode se considerar. Isso não é radical, né? Isso não é radical nem nada. Mas impor já é. Mas qual é a partir de qual limite você não pode passar da influência? Eu não sei se eu consegui falar muito bem, por causa que eu acabo enrolando muito nas perguntas. Sim, claro, eu entendi tudo que você falou. Eu acho assim, ó, tem limites isso, né? Eu sempre tento mostrar os dois lados, as duas versões. Mas tem coisa que não tem duas versões, né? Por exemplo, nazismo. Nazista tem que se foder. Nazista não tem que defender, entendeu? Nazismo é nazismo. Uhum. Agora, a maioria das coisas, assim, fascismo também, eu não vou. Nazifascismo, para mim, tô fora, entendeu? E não tem o lado bom. Sabe? Enfim. Agora, geralmente, principalmente política, esquerda, direita, quando não é um sistema totalitário meio. Você tem esse embate. Eu tento mostrar os dois lados, na medida do possível. Por exemplo, a ditadura. Ó. Ditadura no Brasil. É um negócio muito louco a ditadura. Porque você tem o discurso da direita e você tem o discurso da esquerda. Uhum. O discurso da direita. E o aluno tem que saber as duas coisas. Sim, claro. O discurso da direita, ó. Nós vamos livrar o Brasil do comunismo. Esse seria o discurso da direita. De fato, nós vivíamos a Guerra Fria e Sim, de, e, totalmente. e de fato existiam comunistas no Brasil que tinham certos objetivos políticos. Agora, Uhum. tem gente que fala que é exagerado, tem gente que fala que não é. Mas eu falo, ó, a direita tinha esse discurso, certo? E a esquerda tinha um outro discurso. Aí eu tento mostrar os dois. E me posiciono, por exemplo, ó, tem o discurso da direita, tem o discurso da esquerda. Eu sou contra a ditadura, sou contra porque feriu direitos humanos, etc. Eu, professor Bruno, né?
Só que tem esses dois discursos e tal, e eu dou essa liberdade para o aluno refletir, raciocinar, tentar dar uma margem de manobra mental para ele, né? Não chegar impondo e falando assim, ó, esse aqui é o bem, esse aqui é o mal, tal, né? Uhum. Porque aí você É, não está mais fazendo história, né? Você está fazendo uma outra coisa. o que você faria se Hum. no meio da sua aula um aluno falasse bem do nazismo? Tipo, você mandaria para a direção? O que faria? Não, de forma alguma. Eu ia tentar, eu ia ficar bem espantado. E Então, aí a gente, bom, eu ia ter que parar a aula. A aula ia parar. Pá. ou E a ele aula, iria ser espancado no meio a... da aula? Não, não, não. Eu Não, sou não contra a por violência. você, Ah, não, pelos. Eu ia parar a aula e a gente ia debater, ia conversar, cara, porque é uma coisa muito séria. Porque envolve racismo, entendeu? Envolve extermínio, envolve violações seríssimas aos direitos humanos. Então a gente ia conversar sobre tudo isso. Ia parar a aula porque é uma coisa tão importante, que é muito. O conhecimento passa a ser secundário, entendeu? Passa a ser primário, conversar por que tem um aluno defendendo uma ideia tão nociva para a humanidade, né? E se você tentasse passar para ele como era a visão de um nazista, tipo assim, se você tivesse uma arma de fogo e tivesse um judeu na sua frente, você mataria ele, você conseguiria atirar. Daí o cara, ele já poderia ficar meio reprimido, não poderia? Daí É, eu acho que é o melhor jeito. Por conta que se você passa do outro jeito, o cara, ele pode não levar tão a sério, né? talvez, se colocar no lugar do outro é sempre a melhor coisa, Lourenço. O exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Se bem que os nazistas, bom, os nazistas que foram interrogados, muitos que foram interrogados, disseram que estavam só obedecendo ordens. Ou Ah, seja, ó, o cara tava tão, ai, Führer, sabe? Sim, senhor, não, senhor, tão cego naquela obediência que toda a capacidade dele de refletir e de ser um ser humano pensante que faz perguntas acabou. Quer dizer, o cara ficou muito alienadão naquilo, né? uhum. Mas é que assim, né? Os caras. Uma pergunta: tinha muita gente que seguia Hitler por medo? Tinha Com, gente pra caralho, né? com certeza, com certeza. Assim, muita gente foi enganada no começo, né? Mas Sim. muita gente que achou que o nazismo era uma coisa e viu que era outra, depois de um tempo já era tarde demais. Se você, por exemplo, tem um grupo de que fazia oposição ao nazismo, chama Grupo Rosa Branca, que eram adolescentes, jovens da universidade que eles panfletavam na rua contra o Hitler. Foram todos mortos, guilhotinados, porque a Gestapo, todo mundo descobriu. Mas enfim, esses caras do Rosa Branca, lá no começo do nazismo, eles faziam parte da juventude hitlerista. Eles eram os caras que iam lá com a bandeirinha e tal, porque lá no começo muita gente foi enganada. Achava que o nazismo era uma coisa boa, que ia fazer bem para a Alemanha, que ia erguer a Alemanha daquela situação humilhante do Tratado de Versalhes, Primeira Guerra, etc. E Sim. depois essa galera acordou, né? Falou, pô, meu, nazismo é ruim demais, mas daí já era tarde. Aí já tinha Gestapo na rua, SS, se você falasse alguma coisa, você ia para um campo de concentração. Aí às vezes o cara, por amor, por medo, né, por medo de perder um parente, ele acabava se silenciando, né? Uhum. E olha, eu não julgo, cara, porque assim, sei lá, é duro, né? Pô, a gente tem pessoas que amam. Imagina, se a gente tivesse no lugar de um cara lá na Alemanha nazista, a gente ia ter coragem de peitar o governo, sabendo que você e sua família inteira ia ser morta. Nem fudendo, não ia, cara, não ia. É A duro. menos que, assim, os caras que peitavam o governo não tinha mais família. Eles não tinham mais o que temer, então. É, Acho que só assim, mas tu tinha muita chance de se fuder também. sim, Né? Então, mesmo sem família, tu ainda ia se fuder. Tipo, tu poderia morrer da forma mais foda que tem, sabe? então, é isso que você tá falando. Tinha os caras que era nazista mesmo, que acreditava na ideologia, mas tinha muita gente também que tinha medo, cara, né? Tinha medo, e aí você acaba se calando, né? Porque todo mundo tem um preço, né? Sim. Quem não é movido a dinheiro é movido a amor, sentimento. Uhum. E aí, quando a sua vida da sua família é colocada em risco,
Aí é o preço de cada um, né? Aí, eu tinha um professor de história que ele era de direita e ele, tipo assim, ele não ensinava a visão da esquerda, ele só ensinava a visão que ele queria. E Uhum. era muito chato a aula dele. Além do mais, ele também era ex-policial. Então, então a gente pode dizer que ele era meio extremo, tipo, ele é aqueles cara que falava, pô, se eu ver um cara fumando maconha, eu vou falar pra ele engolir e tal. Ele era esse tipo de pessoa. Entendi. Ele, então, ele era bem radical mesmo. Não era legal por conta que era bem extremo, sabe? É, você conhece muitos professores, tipo assim, você fez lá, né, a faculdade e tudo mais. Você viu muitos professores extremos já? E como você consegue identificar um professor que é extremo? Cara, você, você identifica uma pessoa extrema rapidamente. Sim, O jeito que ela fala, o jeito que ela se posiciona onde ela vai, né? Dá pra ver que ela é extrema, que ela tem aqueles princípios e que ou é o princípio dela ou não é nenhum, né? Mas geralmente, num curso de humanas, qualquer curso, cara, não é só de história, pode ser filosofia, sociologia, sei lá, qualquer curso acadêmico de humanas, um cara extremo não sobrevive muito tempo. Porque a faculdade, cara, a verdade é essa, e é por isso que eu amo a universidade. Eu amei minha experiência. Ela destrói suas verdades. Melhor, não destrói, mas ela relativiza. Você vê que o mundo não é o seu umbigo, sabe? Cara, porque que nem uma série que eu tô assistindo muito linda de fotografia com a minha esposa, e tem uns monges budistas que para destruir o ego, eles põem os menininhos num pátio, e aí o menininho fala uma verdade, vem o outro menininho e fala uma verdade contrária, de propósito. E aí um menininho fala uma verdade, o outro fala uma verdade contrária, para eles verem que os pontos de vista deles estão ligados ao ego. E aí eles não podem se prender muito aos pontos de vista. Eu achei bonito e eu acho que é isso que a universidade faz. Você, você tem seus princípios, seus valores, mas você passa a entender que outras pessoas têm outros princípios, outros pontos de vista, e a sua mente abre. Isso é abrir a mente, na minha opinião, né? É você se descolar um pouco desses pilares grossos, as verdades, né? Que a gente se agarra e não solta de jeito nenhum. Pra sim. gente. E acontece isso quando você viaja, quando você conhece uma cultura diferente, quando você conhece uma pessoa diferente, se você estiver aberto a essa experiência, né? Uhum. O que você acha das pessoas que falam que filosofia é inútil? Eu Cara, considero muito burrice, mano. cara, é uma estupidez total, porque a ciência, a filosofia é a mãe de tudo, cara. A Uhum, filosofia, exatamente. cara, a filosofia é a mãe de tudo. A filosofia é a mãe da ciência, sabe? A ciência moderna, a ciência, tudo isso Claro. veio lá da Grécia, cara, dos pré-socráticos, que foram os primeiros que começaram foram os primeiros na história que começaram a tentar buscar na própria natureza uma explicação. Essa é a diferença entre o sobrenatural e o natural. O sobrenatural é o que está além da natureza do natural. E quando você busca explicar o natural através do próprio natural, quando você busca entender a natureza a partir dela mesma, aí você está fazendo uma coisa parecida com ciência. E quem fez isso a primeira vez, historicamente falando, foi o Tales de Mileto. Foi o primeiro cara que rompeu com os mitos e falou: Olha, eu acho que tudo vem da água. Ele chegou a essa conclusão. Lógico que a gente sabe que as coisas não vieram da água, mas ele observando o mundo e vendo que tudo acaba em água, cai água do céu, os animais mais simples estão na água. Ele observando isso, ele falou: Eu acho que a água é ar, que é o princípio primeiro. Então, ele usando essa reflexão, ele chegou. Demócrito chegou na ideia de átomo, cara, um filósofo. Ele chegou na ideia de que ele achava que tudo devia ser feito de partículas bem pequenininhas e indivisíveis. Ele deu o nome de átomo. Átomo significa que não pode ser dividido. Sim, Enfim, cara, a partir toda vez que você pensa, que você reflete, você está filosofando. sim, totalmente. E, Afinal, filosofia é reflexão, né? e ó, os caras que falam isso é de um equívoco tão grande, porque geralmente são caras de direita, né? Porque tem filósofos de direita. Quer dizer, você vai abolir a filosofia porque você acha que a filosofia é uma coisa de esquerda, isso não faz o menor sentido. Ah, Você tem filósofos de direita, tem filósofos de esquerda, tem filósofos de todo tipo, cara. Uma coisa, a filosofia
universo, sabe? Então eu fico bravo quando alguém fala mal da Não, filosofia, eu também, de pô. geral, assim, Sim, não faz sentido. Logo, quando alguém diz que filosofia não faz sentido, eu logo penso que a pessoa não pensa porra Não, nenhuma. não pensa, não pensa. Por conta que se a pessoa acha filosofia inútil e filosofia é pensar, então tu não sabe pensar. E aí que tal? Se o cara tem essa visão de filosofia, ele tem uma visão de senso comum. Ele acha que ele acha que filosofia é isso, que filosofia é aquilo. Quer dizer, ele não sabe o que é filosofia. Porque se ele Sim. soubesse, aí que tá, a filosofia serve justamente para desconstruir essas imagens de senso comum sobre as coisas, sabe? Uhum. Você Sim. olha para uma coisa e você fala o que vem na sua mente. Isso é senso comum. A Uhum. ciência, o que que a ciência faz? Ela questiona o senso comum. Ah, será? Será que é isso aí? Vamos pesquisar, vamos perguntar, vamos questionar. Sim. Toda ciência faz isso. Toda ciência. Tem uma área da filosofia que chama epistemologia, a área da filosofia, que Uhum. faz justamente isso. Como a gente sabe o que é o saber. Então a filosofia está ligada a todas as matérias, cara. É muito louco. Eu não gosto de filosofia. Fala, porra, então. É, é foda, né, mano? É, É, inclusive, você nunca deu aula, né, de filosofia. É, dei, como... Deu? dei. Deu? No estado, dei aula de filosofia, assim, uma época. Por- É, mas você deu mais aula de sociologia ou de filosofia? Depois de história, depois de Uhum. história, eu acho que eu dei um pouco mais de aula de sociologia. Eu acho que sim. Sim. É. Então, eu quero perguntar uma coisa sobre as provas de filosofia. Nas provas de filosofia, as pessoas podem colocar o que elas quiserem, que como é pensar, a pessoa está pensando, deu lá a resposta, então ela pode colocar o que ela quiser na prova, ela Não, pode... não pode, né? É que nem a minha colega professora de artes. Eu tenho uma colega professora de artes, a Janaína, que ela fica muito brava, que ela fala assim: tem gente que acha que artes é só fazer desenho. Meu, arte é um negócio incrível, cara. É um negócio. Tem um conteúdo incrível, não é só ir lá e fazer desenho. Assim como educação física também não é lá só jogar futebol, né? Uhum, Então, a filosofia também não é isso. Tem esse espaço na aula de filosofia para refletir, para você expor suas opiniões, mas a gente precisa também conhecer a história da filosofia, os objetos que a filosofia estuda, os conceitos. Então, tem esse espaço, claro, senão não é filosofia, não é aula de filosofia, mas o aluno também tem uma base que ele precisa aprender, um mínimo, assim, digamos, sabe? uhum. Eu, Não sei se você está entendendo. eu, Então, tô, eu tô entendendo. numa prova de filosofia, eu acho muito legal o aluno se expor, falar, mas eu quero que ele me prove também que ele aprendeu pelo menos aquilo que é essencial, que é importante para a vida dele e que são conceitos filosóficos, sabe? Eu penso sobre essa coisa da aula de artes que você falou, eu penso o seguinte: quando você é pequena, você fica muito tempo apenas desenhando nas aulas. É, Então, a partir do momento em que começa a história da arte, aí tu já tá mal acostumado, é, sabe? é. Então, tu já tá mal acostumado, tu fala, pô, mano, cadê os meus desenhos? Cadê? É, Desenhar. eu Então, a gente brinca muito, né, essas duas disciplinas, a educação física que a turma vem, né, com essa bagagem. E é uma coisa importantíssima, cara. É uma coisa importantíssima. O corpo humano é um negócio importante. A arte, ó, só falar de arte pré-histórica é um negócio louquíssimo. A gente viaja aqui bonito, que é a maior fase da história humana sim, é a é, pré-história. E a gente não sabe quase nada, né? Porque não tem registros assim exatos. Tem vestígios, né? Mas não registros assim detalhados. Então é um grande mistério a pré-história. Para mim é um grande mistério. E aquela arte incrível nas paredes e tentar entender porque só estão falando de pré-história. Imagina o resto. As escolas artísticas, os movimentos. Nossa, sim. Inclusive, eu sempre penso o seguinte: tá, é aula de artes. Então, numa aula de artes, não deveria ajudar você a desenvolver a arte, o seu modo de desenho, por conta que normalmente não é assim, né? Normalmente você, quando é pequena, você aprende a desenhar. Aprende a desenhar, os caras falam, desenha uma vaca, tu tem que desenhar a vaca. Mesmo tu não sabe, tu aprende na marra a desenhar a vaca.
E depois tu chega e tu tem que aprender sobre homem vitruviano e sobre muita coisa. Assim, quando criança tu desenha vaca, depois tu tem que desenhar quadros, sendo que tu mal sabe desenhar vaca direito. Eu acho que se eu fosse professor de arte, o que seria porque eu sou bem inventivo, eu gosto de inventar moda, né? Eu ia também me ater a técnicas e passar a técnica que a gente está aprendendo. O que daria bastante trabalho, mas eu ia gostar de fazer isso. Eu acho que os professores fazem isso. Eu acho que alguns professores de arte fazem isso. Não tenho certeza, né? Porque eu não conheço. Mas, por exemplo, você vai ver lá um Picasso, um modernismo. É legal você colocar na prática aquilo também, né? Fazer aquele traço modernista e tal. Ah, eu ia Sim. gostar. Eu ia gostar de fazer isso. Seria legal, só que pelos que eu via, nenhum ensinou desenho, na verdade. Eu acho que mal ensinaram como fazer um círculo direito. Tanto que a maioria das pessoas nem sabe desenhar um círculo mesmo, desenha tudo torto. A minha professora, ela desenvolvia a criatividade. Ela tinha lá acho que é Semana do que quiser, onde você podia fazer um trabalho sobre o que você quisesse fazer. Eu fazia sozinho por conta que eu gostava de fazer sobre alienígenas e ninguém se importava com isso. Então eu fazia tudo sozinho. Mas era muito legal, por conta que, tipo assim, tu aprendia a falar, né? Tu aprendia a falar em público, tu desenvolvia sua criatividade no cartaz e tudo mais, só que tu não desenhava. Então, é isso isso que sempre me empolgou. E uma pergunta que eu queria te fazer, qual é a diferença de sociologia para psicologia? Cara, a sociologia, o nome assim é bem de uma maneira superficial, né? Sociologia é o estudo da sociedade, mas não é tão simples, tão raso assim. A sociologia, ela estuda qualquer fenômeno social, casamento, é, religião, esporte, violência, sexo, qualquer fenômeno social, humano e os sentidos que os humanos dão para esse fenômeno pode ser estudado pela sociologia. E para fazer isso que é legal da sociologia. Para fazer isso, ela tem que desnaturalizar. Uhum. Você tem que ver o fenômeno como algo que não é natural. E isso é um grande desafio, você olhar para uma coisa que todo mundo faz e você falar, não, isso não é natural. O olhar do sociólogo é esse olhar que desnaturaliza. Ele estranha, primeiro você olha para a coisa e fala, nossa, olha que coisa, né? Todo mundo, quando morre, a galera vai lá e enterra. Tem um velório. É uma coisa normal, mas você faz o exercício de ver aquilo como estranho. Olha lá, tem o teu velório, aí os caras enterram e fica enterrado lá. E aí, a partir do momento que você vê como estranho, você desnaturaliza. Não, isso não é natural, isso é social. E aí, se a sociologia, e aí tem esse envolvimento com história, você vai para outros povos dão outro trato pro morto. Tem uns caras que põem fogo, tem uns caras que põem na Torre do Silêncio, lá na época dos persas, né? Tinha a Torre do Silêncio. Punha lá os corpos, e aí vinham os abutres, pegavam, porque não podia contaminar o solo, a água, nem a chama, que era sagrada. Então, punha na Torre do Silêncio. Tem o cara que mumifica, lá no Egito, tem o cara que faz assim. Então, a história e a sociologia estão sempre muito... Porque para você entender um fenômeno, você tem que ver ele como algo social, não é natural. Então, o sociólogo está o tempo inteiro desnaturalizando fenômenos que a gente acha naturais. E aquela pergunta sua, muito louca também. Até que ponto o grupo me influencia? É outro objeto sério para a sociologia. Até que ponto o grupo me influencia? Ou até que ponto eu posso também influenciar o grupo? Então, esses aspectos sociais do indivíduo na sociedade, dos fenômenos sociais, daquilo que é compartilhado por grupos. Agora, já a psicologia, eu já não posso falar com tanta firmeza, definir ela com tanta firmeza, mas me parece que é uma coisa que se volta para o interior do indivíduo, né? Sim, e eu fico pensando o seguinte, tá? O sociólogo, ele faz pesquisa ou ele apenas observa
e fala, pô, eu acho isso, isso e isso. Se for isso, isso daí não é filosofia, já que ele está pensando? Ele está observando e pensando, não é? Então é filosofia, né? Então, mas são ciências diferentes. Enquanto a filosofia ela se atém ao pensamento, ela é mais focada nas formas de pensar, nos pensamentos, na forma como a mente funciona, e a filosofia, a psicologia chegou muito perto. O sociólogo ele busca, ele é mais focado na forma como os fenômenos se mostram. Uhum. Então, o sociólogo é um cara que vai fazer mais observação, trabalho de campo, sabe? Mais do que o filósofo. É, Se você vê uma tese de doutorado de um filósofo, ele vai, as teses são assim, ó. O pensamento de tal filósofo sobre São Tomás de Aquino. Você está entendendo? uhum. O que tal filósofo quis dizer quando disse aquilo? Uma releitura de tal. Agora, o sociólogo não. Ele vai ver do porquê do aumento de casos de violência no bairro tal. Significados sociais atribuídos à mulher em tal comunidade, sabe? Mas isso que você está falando é uma coisa muito louca, porque essas ciências estão tudo relacionadas, se você for pensar. Sim, Eu vejo, elas são separadas, elas têm as suas especificidades, mas elas são muito parecidas. E elas conversam muito uma com a outra. Na minha cabeça, conversa o tempo inteiro. sim. História, sociologia e filosofia, na minha cabeça, conversa o tempo inteiro. Isso é foda demais, porque, tipo assim, a história, você pensa, né? Você pode revisitar a história para ter conexão com a filosofia, e daí isso pode te ajudar muito na sociologia também, enquanto você observa. Daí você fala, pô, esse fenômeno aí tem conexão porque aconteceu no passado, mas o que será que mudou agora? Então, três coisas diferentes, pô, foda demais. E eu também queria te perguntar o quão importante é a gente olhar para nós mesmos, sabe? O quão importante é isso, na sua opinião? Cara, total, 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 total. Isso já estava escrito lá no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Lá naquele templo bem antigo, lá da Grécia Antiga. Cara, o tempo inteiro a gente tem que olhar para si mesmo e se perguntar. E olhar para si mesmo é olhar para o outro também. Porque se eu tô olhando, se eu tô me analisando, eu tô me analisando em comparação a alguém. Uhum, E tudo que faz parte do eu foi interior. Ó, a sociologia, ó. Tudo que nós somos é processo de socialização. Desde pequeno, te ensinaram uma língua, né? Quer ver, ó? Se você pegar, desculpa, eu mudei, mas você vai entender. Se você pegar um bebê, se você pegar um bebê, um recém-nascido da Inglaterra, e trouxer ele aqui no Brasil, ele vai ser educado no Brasil, ele vai viver. Daqui 15 anos, ele vai parecer mais um inglês ou um brasileiro? brasileiro. Um brasileiro. Então, Sim, ou seja, o cara não nasceu inglês. Ele é filho de inglês, mas passou por processos de socialização com brasileiros. Então, isso que eu sou, também tem a ver com o meio. Então, se conhecer, pensar sobre si é também pensar no meio. E aí sim. a gente mexe com ética, a gente mexe com política, coisas que a gente acha normal, coisas que a gente acha correto. Será que são? Será que é justo? Será que não é? Uhum. E aí o conhecimento fica vivo, o conhecimento fica uma coisa viva. Sim, e eu acredito também que ao olhar para si mesmo e observar todos os erros, todos os detalhes de você mesmo e tal, você consegue se entender. Ou seja, você também pode se entender com uma outra pessoa, aí você pode ver todos os detalhes dela, tudo mais, e daí, ao você entendê-la, você vai entender melhor como ela funciona. E aquelas características que você viu naquela pessoa, na próxima pessoa você também pode ver, daí você vai indo pegando mais características até você já ter um leque gigante, poder ajudar muita gente também. Então, assim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Na sua opinião, os humanos eles têm personalidades previsíveis e é por isso que a gente consegue catalogar? Eu acho que não, porque
Você quer ver uma coisa bem sem sentido e bem maluca? Teoria da conspiração. A teoria da conspiração, os caras falam, não, tem os Illuminati, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Tá, tudo bem. Então tem um grupo de pessoas, supostamente, que governa o mundo. Mano, se fosse tão fácil assim, o ser humano é um caos, cara. É um monstro indomável. Os governos, eles tentam controlar as coisas da maneira como eles podem, mas as pessoas são imprevisíveis, elas são únicas, os fluxos de informação e de cultura mudam o tempo inteiro, é tudo muito caótico. Existe, lógico que existem certas previsões, sabe? Mas eu acho que se fosse tão simples, então a gente poderia falar numa teoria da conspiração, que tudo o que acontece é comandado, é guiado por um grupo sentado numa mesa, etc. E não é. O que você vê na história é o caos completo. Você vê passado que se faz presente, presente que o museu de grandes novidades, como diria o... Veja o museu, o Cazuza, né? Sim, Então, eu acho pode isso, falar. cara. Eu acho isso, que não tem uma... O ser humano tem certas tendências, mas tudo é muito incerto, sabe? Eu acredito que se a gente fosse previsível, a gente seria programa. A gente seria um programa de computador, basicamente. Tipo assim, é tipo um jogo como GTA e tal. Eles colocam lá cada característica e depois, como um programa aleatório, eles vão lá e colocam NPCs aleatórios e tal. Seria como a gente, seria tipo assim, um banco de dados. Pô, o tamanho desse banco de dados teria que ser do caralho, né? Eu nem consigo calcular o tamanho que seria. Pô, com 1 bilhão, 1 trilhão de características, e a gente seria os NPCs aleatórios. O que é bem triste pensando dessa maneira. Se você por exemplo, ó, às vezes o meu pai foi, meu pai era mandão, era chato e era sapateiro. Aí você vai lá ver o filho é igual ao pai, não, é o contrário. Porque não, porque se você acha que o DNA tem um papel predominante, isso chama determinismo biológico. O DNA é forte, mas não é tão forte. Quer dizer, a cultura é mais forte que o DNA. Sim. Senão a pessoa nascia, o menino inglês ia nascer já, né? Você ia falar, não, esse menino é inglês. Não, mas foi a cultura do lugar que mudou bastante ele. E também a cultura é um negócio vivo e muito louco. Tem várias culturas conversando, se conectando. E às vezes você dá uma educação para um filho e esse filho vai para um outro caminho. É muito doido isso. É muito louco. É um caos completo. E ainda bem, né, cara? Já pensou se tudo fosse tão programadinho, seria Seria, meio... seria horrível. Tipo, a gente, se fosse tudo programado, a gente poderia descobrir as coisas só descobrindo o código-fonte das coisas. A gente poderia descobrir como surgiu tudo. E a pergunta é, tá, a gente descobriu tudo, mas isso não significa que, tipo, tá, a gente descobriu como é feito o universo e tal. Tá, o que fazer agora? A gente não pode sair do computador, né? A gente não consegue. É a mesma coisa, tipo assim, eu criar uma comunidade no The Sims totalmente inteligente, eles sabem que eu existo. Tá, e aí? O que vocês vão fazer agora? Tá, vocês sabem que eu tô aqui. Mas e aí? Vocês vão sair da tela e me espancar aqui? O que vocês vão fazer? Posso puxar aqui o cabo, ó, desligar tudo e foda-se, sabe? Tipo, não faz sentido a gente tentar descobrir a origem do universo e a gente acaba descobrindo algo que a gente não quer. E daí todo mundo se suicida. É o que aconteceria. E como é que você influencia seus alunos a debaterem na sala de aula? Olha, cara, eu tento relativizar as coisas e sempre fazer perguntas, né? E uma coisa que eu sempre, é um um princípio grego que chama talma. Uhum. Talma em grego significa espanto. Eu tento passar esse valor, de você se espantar com o óbvio. Porque eu acho que o grande problema nosso é esse, a gente perde a capacidade de se espantar com o óbvio.
Uhum. E isso tem a ver com o só sei que nada sei do Sócrates, sabe? Porque você acha que você sabe. Não, eu sei tudo. Não, isso aí, isso é isso e aquilo é aquilo. Eu sei. E aí você para de aprender. Se você sabe tudo, se você conhece tudo, se nada te espanta, acabou o aprendizado. Eu acho que aprendizado tem a ver com espanto. Isso é uma aventura. De você olhar para Sim, uma coisa, se olhar para uma coisa que você achava que você sabia e você vê que você não sabe, ou de você analisar a sua verdade e ver que ela não é tão verdadeira assim. Talvez ela seja verdadeira só para mim. Então eu tento passar esse valor do Talma para os alunos. Deles, essa coisa de. Agora você quer saber como, né? sim, Fazendo, sim, fazendo perguntas com perguntas, reconhecendo a minha ignorância. sim, claro. Muitas vezes os alunos me perguntam coisas que eu não sei. E eu falo, eu não sei. Uhum. E eu falo, ó, vai pesquisar, meu, traz para mim aí. Te dou um pontinho extra. E aí Nossa, nós vamos aprender junto, porque eu acho que conhecimento é isso. É aprender junto. E a gente tem que assumir a nossa ignorância. Assumindo a nossa ignorância, a gente aprende sim, juntos, fazendo perguntas e questionando. sim, o meu professor de história, né? Eu sempre curti perguntar muito. Eu perguntava o tempo inteiro. Mas o problema era que o meu professor de história não sabia responder nada que eu perguntava, então ele me mandava fazer um trabalho por dia. Isso, E eu, sinal que você foi um bom aluno. assim, eu Bom aluno. achava muito chato. Eu falava, cara, por que sou eu, mano? Por que sou eu que tenho que fazer os trabalhos? Deixa todo mundo fazer também, mano. É, Ai, ai, eu sou dessa também. Eu falo para o aluno, "Ô, me traz uma pesquisa sobre isso aí. E, rapaz, o que eu já aprendi com aluno, com sim, pergunta de aluno, eu sim, acho que grande parte do meu conhecimento, dos meus conhecimentos mais significativos, vem de aluno. sim. E tem aluno que não traz? Ah, com certeza, né? Tem alguns que pensam que é trollagem, sabe? Pegadinha, brincadeira do professor. Não, eles trazem pesquisas, porque a pergunta é a chave de tudo, cara. A chave de tudo é a pergunta. Sim, E eles têm as melhores perguntas, cara, porque o aluno tá lá, ele tá na aula, ele tá participando, e de repente vem assim o insight. Ô, professor, mas isso. Eu falo, porra, cara, não tinha pensado nisso, sei o que, não sei o que. Pô, interessante. Então, é muito louco isso, cara. É aí que tá, eu não me vejo como um cara que vou pôr conhecimento dentro da cabeça de alguém. Eu acho que o aprendizado é uma aventura e eu tô aprendendo junto com o aluno, sabe? Eu só fiz um curso lá, História, para eu meio que orientar um pouco esse caminho da aprendizagem, né? Mas a aprendizagem é o tempo inteiro, tá acontecendo o tempo inteiro. E agora, cara, com esse negócio da pandemia, tudo virou do avesso, cara. A escola já tava sofrendo uma série de transformações. uhum. Muitos alunos não estavam gostando daquele modelo tradicional de escola. E agora, com essa pandemia, eu acho que isso vai se intensificar ainda mais. Sim, até por conta que, na minha opinião, o modelo de estudo é bem ultrapassado. Tipo, a gente nunca renova nem nada. Qual é a sua opinião sobre isso? A gente nunca muda, né? Então, eu sempre tento mudar, cara. Eu sempre tento me policiar nesse sentido. Será que eu estou fazendo uma coisa igual? Será que eu estou. Porque a escola é a mesma, né? Aquela velha escola, aquele padrão. Mas as possibilidades da escola, mesmo nesse padrão que vem desde o século XIX, as possibilidades de criação nesse espaço são infinitas, cara. São infinitas. Porque é um espaço muito rico para você inventar. Você pode inventar um monte de coisa, né? Inclusive, eu tô até triste, cara. Eu tô triste nessa pandemia, porque meu lugar é a escola, é a sala de aula. Eu gosto muito, gosto muito. E a pandemia me trouxe essa condição de isolamento, né? Sim. Por que E não dá aula online? então, mas não é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. Ali, É, cara, a sala de aula tem uma magia, tem um. E é isso que eu ia falar pro seu amigo que quer ser professor. Eu ia falar, seja, cara. Seja que é gostoso. Você vai sofrer pra burro. Você vai sofrer que nem um desgraçado,
mas, mas também tem uns momentos ali que não tem nenhuma outra profissão. É incrível. Sim, É surpreendente. E é mágico. E esse contato com o outro, Lourenço, eu acho muito importante, cara. E por isso que eu tô sofrendo muito nessa pandemia. Nossa, eu tô sim. sofrendo. Já vai completar um ano que eu tô longe de sala de aula e não é a mesma coisa. Mesmo Não, dando aula à distância, não é a mesma coisa, cara. deve ser muito ruim, né, dar aula à distância quando você já está acostumado com a sala de aula. Tipo, por conta que você tá lá com o aluno ele vai chegar até você e vai te fazer as perguntas. Já você tá aí, né? Tipo, eu adorei o cenário. Pô, bonito, muito bonito. Inclusive, cenário, tipo, bem bonito mesmo. Foda. Eu agradeço, obrigado. Tem Eu aqui o não teu sei. o Édipo. Você conhece a história do Édipo Rei? Não, Ah, não, é de cara. bem, não. Édipo Rei, Édipo Rei é a típica, é o típico exemplo de como que os conhecimentos estão interligados. Porque você já ouviu falar no complexo de Édipo? Já ouvi, já Ó, o ouvi. Mas, complexo, mas eu não sei o que é muito bem. Eu ouvi falar, mas acho que faz tempo já. cara, é um fenômeno da psicologia que eu desconheço, eu só sei superficialmente, que é uma fase da vida que o menino se apaixona pela mãe e rivaliza com o pai. Quando ele é bem pequeno. E vem desse mito grego do Édipo, porque o Édipo, ele que tem a esfinge também, o Édipo é uma história muito louca, mas vou resumir para você, tá? O Édipo, ele matou o pai e teve filho com a mãe. Ah, E sem saber, tudo através de uma profecia, um lance muito louco. Tanto é que ele descobre, ele arranca os próprios olhos, é cara, uma tragédia grega. Mas tem um lance muito louco nessa história, na mitologia. Então tem a ver com mitologia, tem a ver com história, tem a ver com psicologia e pode ter até a ver com sociologia. sim, E a pergunta que a esfinge, essa criatura, faz para o Édipo, é uma pergunta que todos nós fazemos para nós mesmos e para o mundo, né? Que é assim, ó, decifra-me ou devoro-te. sim, Um enigma. O que é o que é? Vamos ver se você sabe, Lourenço. O eu que não é sei. o que é o que é? A esfinge perguntava isso para todo mundo, essa criatura. Quem não sabia responder, ela devorava. Por isso E eu ela. seria devorado na hora. Não sei, talvez você saiba. O que é o que é? De manhã anda de 4, na hora do almoço anda de 2 e à noite ou ao entardecer anda de 3. Não, não sei. Não sei. O ser humano. O ser humano, quando nasce, ele engatinha, ele anda de 4. E Ah, é verdade. quando ele fica adulto, ele anda ereto. E quando ele envelhece, ele anda com uma bengala. E Sim. aí, e o Édipo, ele resolveu essa questão. E aí ele venceu a esfinge. Ah, Enfim, foda. eu recomendo que você veja essa história. Eu gosto muito dessa, e por isso que eu coloquei aqui essa imagem da época da faculdade. Ah, da hora, pô. Dizem que as lendas do passado, por mais que não sejam reais, é por lá que a gente consegue decifrar as pessoas que já viveram naquela época, tipo, lendas gregas e o que eles acreditavam. É. O, o que é foda, pô. Mas eu não sei qual é a referência que a gente pode pegar de Zeus. Qual que é? Ser infiel? Qual que é? É, porque o Zeus queria comer todo mundo, né? Com toda certeza. Ai, ai. Cara, os Zeus eu não sei, mas por exemplo, ó, o Édipo, a pior coisa para um grego era perder a visão. Uhum. E o Édipo, quando descobre que ele matou o pai e teve filho com a mãe, ele arranca os próprios olhos. Então Sim. isso fala muito sobre o grego, sobre como eles valorizavam a visão, né? Por conta da arte. A pior coisa para um grego era ficar cego. E todos os profetas e outros caras aí dos mitos, eles são cegos, enfim, os mitos dizem muito sobre, por exemplo, a Pandora. Mas, Um exemplo, é, a mas eu Pandora vejo que não são cegos, a maioria dos profetas. então, eles são todos cegos, é. Mas por Eu quê? não, Tem algum motivo? então, eu não sei, talvez eles veem com os olhos de dentro, não sei, né? Mas o grego valorizava muito a visão. E o grego também era uma sociedade muito machista. Uhum. A Pandora, a caixa de Pandora, quem que é a Pandora? É a primeira mulher. E Sim. a primeira mulher abre a caixa que sai todas as desgraças e coisas ruins da humanidade.
Meio parecida com a história da Eva, né? Mas vamos ficar por aqui. Foda também, eles também acreditam que os humanos vieram do barro. Então, O Prometeu fez do barro, muito louco, né? Muito louco. é foda. Inclusive, a gente já tá aqui ficando com 1 hora, então a gente já vai fechar aqui, tudo bem pra você? Tranquilo, tranquilo. Cara, eu adorei conversar com você, a gente já tá marcando isso há muito tempo e é foda. Obrigado mesmo por participar, foi incrível a conversa. Eu que agradeço, eu agradeço de coração, Lourenço. Muito legal conversar com você. Seu podcast é muito interessante porque ele realmente parece uma conversa e você é um cara muito mente aberta, sabe, realmente pronto para debater. Muito legal, muito legal. Gostei bastante desse espaço seu, da sua postura como podcaster. Muito legal, muito legal. Obrigado. E você quer divulgar alguma coisa? Se tu tiver algo para divulgar? Não, cara, não, eu tenho isso aqui para divulgar, né? Você falou de tatuagem, né? E que eu ia que você disse que tem um amigo que quer ser professor e tem medo de ser tatuado, né? Sim. A minha esposa é tatuadora. Dá para ouvir direitinho, Caína? Tá. A minha esposa é tatuadora, ó, e ela fez essas 2 tatuagens para mim, a pedido, ó. Que é um bruxo Drácula, um bruxo vampiro e quer dizer, o gato vampiro e o gato bruxo. Que eu tive uma. Lembra que eu falei para você que eu gosto de inovar com professor? E eu pensei o seguinte, que eu queria avaliar os alunos de um jeito diferente, que não tivesse no boletim, que não entrasse numa nota de 0 a 10. Então eu pensei em tipo uma insígnia, sabe? Um selo. Sim, claro. E aí foi que eu cheguei nessas 2 tatuagens, que eu fiz na perna já. Que eu fiz na perna. Eu vou fazer. Eu fiz o gato Drácula, o gato bruxo eu vou fazer mais embaixo. É um projeto pedagógico isso aqui, que virou uma tatuagem. Que foda! E tipo, se o aluno me entregar um trabalho foda, bom, foda, né? Bom e foda. Sim. Ele ganha o selo do gato bruxo, tá vendo? Demais. Agora, se o cara for um semideus, se o cara me entregar um trabalho e falar assim, mano, que é isso? Ele vai ganhar o gato Drácula, tá vendo? Então, e eu vou tatuar na perna, quer dizer, já fiz essa e vou tatuar essa aqui. Inclusive... É o que eu sou, entendeu? É o que eu sou isso, eu gosto de tatuagem, eu gosto de ser esse professor que eu sou. E eu digo isso, cara, seja você mesmo. Eu ia falar isso pro seu amigo. Se ele quer ser professor de história, quer fazer tatuagem, então faz tatuagem. Inclusive, sua esposa é tatuadora, né, mano? Ela é tatuadora. Alguma hora eu chamo ela aqui, pô. Seria muito interessante conversar com ela. Cara, se você conversar com a minha esposa, você não vai acreditar. Ela é demais, cara. Ela tem... Ela vai gostar muito. Ela vai gostar muito e ela tem muitas ideias. Ela é tatuadora e ela também agora quer entrar em fotografia. Foda. Ela curte muito. Beleza. Se tu puder falar com ela, fala que eu gostaria de falar daqui 2 semanas. Pode ser? Pode, eu falo sim. Ela vai ficar feliz. Muito obrigado por participar. Lourenço, tamo junto. Um abraço, meu querido. Tchau, tchau. Tchau.